Olá, olá, minha gente! Eu sou a Laristela e esse vídeo é pra você que reclama do seu trabalho o tempo todo. Não, eu não vou te dar dica de acordar cedo, ser o seu próprio café e parar de reclamar do trabalho. Pelo contrário, eu vim te fazer pensar. Será que você tá vivendo um relacionamento abusivo no seu trabalho? Pegue seu chazinho e bora conversar. Eu já tive algumas experiências de trabalho. Já trabalhei no mundo acadêmico, em laboratório da faculdade, já trabalhei em empresa, já trabalhei em algumas áreas dentro da empresa. E demorou muito até eu entender que eu sou o tipo de pessoa que não curte ter chefe, que não faz sentido pra mim. Isso não é uma coisa ruim, isso é só um fato. Só que até eu entender que isso era um fato e de que estava tudo bem, foi muito sofrimento, foi muito tempo. Mas principalmente foi muita energia minha desgastada, foi muito sofrimento emocional, foi ansiedade, foi depressão. E eu quero conversar com você porque eu gostaria de ter tido alguém que conversasse comigo e me dissesse, viu? Pode ser que você esteja num relacionamento abusivo com o seu trabalho e que você seja a vítima desse relacionamento. Então por isso que eu quero bater esse papo com vocês hoje. Hoje eu sou autônoma, então pra mim fica muito mais fácil falar desse lugar. Eu sei que quando a gente tá vinculado a uma empresa, quando a gente tem um chefe, é mais difícil pensar essas questões. Óbvio que pensar sobre trabalho, pensar sobre carreira é estar numa posição de privilégio. Não tô esquecendo disso, mas a gente precisa olhar para esse sofrimento que pode estar acontecendo mesmo que a gente esteja numa posição privilegiada. Porque gera sofrimento, gera bastante. É óbvio que eu sinto falta de muitas coisas que eu tinha quando eu era CLT. Então, salário todo mês no dia 27, mesmo salário ali certinho, sem dúvidas. Benefício, vale restaurante, tudo isso eu sinto muita falta. Mas eu acho que nada disso paga a paz que eu encontrei hoje ao poder fazer o meu horário, ao poder trabalhar de acordo com o meu ritmo, ao dar vazão para minha criatividade e principalmente ao colher os frutos disso para mim. Porque quando eu trabalhava numa empresa, a produção intelectual que eu tinha era da empresa. Então, se eu tinha uma mega ideia bacana, o projeto era com o nome da empresa, não era com o nome da Larissa. Isso aconteceu, inclusive, saiu do jornal. Foi a empresa que saiu do jornal, a Larissa nunca saiu. Se hoje eu fizer uma coisa muito bacana, que vai sair no jornal, vai ser a Lari que vai sair no jornal. Então, isso faz toda a diferença para mim, porque eu acho importante. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a possibilidade desse relacionamento abusivo. Vou contar quais foram as coisas que aconteceram comigo, que me fizeram mal e que me fizeram identificar que essa relação não estava boa, para que você possa, de repente, pensar, será que está acontecendo comigo também? E aí a parte de se movimentar, para de repente sair dessa relação, fica para um outro momento, fica para um outro espaço. Combinado? Para mim, é um sinal de alerta quando a gente está numa relação e a opinião do outro sobre a gente tem mais valor, mais importância do que a nossa própria opinião. Sabe quando você tá louco para ser promovido e aí você nem tem coragem de falar com seu chefe? Ou você junta a coragem, vai falar com seu chefe e ele te diz, veja bem, existe uma fila, você precisa ter paciência, você precisa esperar, você não tá muito ansioso, você acabou de entrar, ou você foi promovido faz 5 anos só. Todas essas coisas vão fazendo com que a gente pense, putz, talvez eu esteja errada, talvez eu esteja de fato ansiosa. E todo o trabalho que você colocou, todas as metas que você atingiu, todas as coisas que você se enquadrou, que são os pré-requisitos para ser promovido, isso fica de lado. E vem outras coisas no lugar que não estavam combinadas até então. Ninguém diz, você precisa cumprir a meta e estar na sua vez da fila. Porque senão você não vai querer cumprir a meta, você vai esperar para cumprir só quando tiver a sua vez. Esse modelo de avaliação das empresas que gera muita competitividade, para mim, é muito tóxico. Na minha visão, gera uma competitividade gigantesca entre as pessoas. Faz com que a gente coloque na mão do outro a qualidade do nosso trabalho. Então a gente entrega e fica esperando para ver o que o outro vai achar do nosso trabalho, se vai ser o suficiente pra gente ser promovido ou não. E aí quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vê que isso acontece em muitas empresas, não só na que eu trabalhei. E a gente fica pensando, talvez o mundo seja assim. Mas isso não significa que a gente não pode estar desconfortável com isso. Que isso não pode deixar a gente, de alguma maneira, ansioso. Que isso não pode deixar a gente descontente, querendo sair. E tá tudo bem querer sair. Pra mim, na minha outra experiência, demorou muito até eu perceber que eu podia querer sair. Foram 2 anos. Desde que essa ideia surgiu pela primeira vez em terapia, até eu conseguir de fato sair. E nesses 2 anos eu tive muito sofrimento. Eu passei a duvidar da minha compreensão da realidade.
E eu acho isso o ápice de um relacionamento abusivo. Eu realmente ficava duvidando, será que é isso mesmo? Ou será que eu tô enlouquecendo? Será que eu tô vendo as coisas do jeito certo? Ou eu tô imaginando? E eu passei a perder referências, porque as pessoas ao meu redor, elas eram tão competitivas, e a culpa não é delas, mas do ambiente que tornava isso competitivo, que eu não me sentia confortável para mostrar essas minhas dúvidas, esses meus questionamentos. Eu não me sentia confortável para me mostrar vulnerável. Qualquer sinal de humanidade que aparecesse, eu tinha certeza que ia ser usado contra mim. Então eu tava morrendo de enxaqueca, eu pensava, não, eu tenho que ficar quieta até o final, porque lá na frente, quando eu quiser ser promovida, vão lembrar que eu quis ir embora mais cedo hoje. Só que pensa, isso todos os dias, com todas as suas angústias. Falei aqui da enxaqueca, mas foi um exemplo bobo. Pensa sobre absolutamente tudo. Meu pai passou mal uma vez. Ele teve de ir pro hospital, às pressas. E eu fui. E quando eu cheguei lá, a primeira preocupação da minha família foi: o que você tá fazendo aqui? Você tem que voltar para trabalhar. E eu, apesar de ter dito não, vou ficar do lado do meu pai, eu fiquei morrendo de medo de repente, ter que voltar para trabalhar ou disso ser usado contra mim lá na frente. E não foi usado, mas eu tive de repor as horas no final do mês. E isso é uma coisa que é muito importante para mim também, né? Pensar que eu tenho liberdade para produzir de acordo com o meu ritmo. E naquele tempo eu não podia, nem cogitava isso. Era de acordo com o ponto e pronto, né? Era das 9 às 6, era das 9 às 6. Só que a gente não funciona 8 horas por dia direto, né? A gente precisa parar para tomar um café, a gente precisa conversar com as pessoas. E a cada vez que eu fazia isso, eu me sentia extremamente culpada. Eu me sentia vigiada o tempo todo, mesmo que eu estivesse trabalhando de casa. Eu sentia que a qualquer momento ia brotar ali um holograma do meu chefe, que ia conversar comigo e falar: viu, você não entregou tal coisa? Ah, mas tá aí, respirando. É muito difícil, né? Essa sensação de que a gente está sendo vigiado o tempo todo, de que a gente não pode parar, de que a gente precisa produzir 8 horas. E todo mundo se sente assim. Quando eu converso com pessoas que trabalharam nessa empresa, que trabalharam comigo, a gente compartilha disso. Só que mesmo assim essa pressão continua existindo, né? E essa pressão ela vem velada, ela não vem descarada, porque pega mal, né? Nenhuma empresa vai dizer: você precisa produzir por 8 horas. Imagina, a gente dá flexibilidade para você, desde que você entregue tudo no final. E você fica morrendo de medo, né? Se eu não entregar no final, a culpa vai ser toda minha. Faz sentido isso? A gente sabe que no capitalismo a gente é só uma força de produção, mas a gente não se lembra disso. E a gente não se lembra disso porque as empresas fazem questão de mascarar essa ideia de que a gente é só mão de obra, né? Então não, nós somos colaboradores, nós somos parceiros, nós somos um time. Só que, no fim das contas, a gente não pode ser humano. A gente não pode ter falhas, a gente não pode se desenvolver, porque a gente também pode ser cancelado dentro da empresa. E esse cancelamento custa muito alto. Custa nossos sonhos, custa nossos boletos, custa estabilidade, custa um monte de coisa. Então a gente morre de medo. Quando eu precisei ser mais vulnerável, que eu estava passando pela minha separação, eu tive crises de ansiedade, de não conseguir sair da cama e de chorar me culpando por não estar saindo da cama. E isso foi usado contra mim. Eu fui assediada moralmente, fui colocada numa sala, sozinha, no final do expediente, uma sala do canto que ninguém ia passar perto e ver, com 2 chefes, 2 pessoas que tinham uma posição hierárquica maior que eu. E foi mais de 1 hora sendo moralmente assediada. E demorou muito para eu conseguir buscar na empresa o órgão que fosse ser responsável por isso, por lidar com isso, né, para poder denunciar. E aí, quando eu fui denunciar, o que me disseram foi: mas a gente vai ter que falar para essas pessoas, para a gente investigar. E aí eu passei a morrer de medo de ser perseguida, né? Eu já estava em outra área, já estava numa outra realidade, mas eu morria de medo. Eu morria de medo de encontrar essas pessoas no corredor da empresa. E eu desenvolvi uma crise de ansiedade pesada, assim, de estar no banheiro depois do almoço, escovando os dentes e pensando: nossa, eu deveria estar na minha mesa trabalhando. E de entrar na cabine para fazer xixi e não conseguir mais levantar, não conseguir sair de lá. Chorar. Eu não conseguia levantar da cama, então muita coisa aconteceu emocionalmente. E isso mostra que alguma coisa não estava bem. E quando eu pensava sobre isso, eu achava que não estava bem em mim, eu achava que estava errado comigo, né? Porque, imagina, uma empresa tão grande, tanta gente trabalha aqui dentro. E hoje, estando fora, eu consigo perceber que o que estava acontecendo comigo era um grande desconforto por tanto sofrimento
um processo muito importante de fortalecimento para que eu conseguisse sair dali. E eu consegui. Já faz mais de um ano que eu saí e eu ainda sonho com a empresa, eu ainda sonho que eu estou trabalhando lá, eu ainda sonho que eu estou sendo demitida. Isso mostra que ainda existem muitas marcas, né, desse relacionamento abusivo que aconteceu comigo. E é muito difícil fazer esse vídeo. Pode parecer que tá tudo bem, que eu tô falando calma, mas eu tô o tempo todo aqui com medo. Porque existem pessoas que me seguem, que trabalham lá, que trabalharam comigo, que foram minhas chefes. E às vezes é muito difícil das pessoas entenderem que essa experiência que eu passei, às vezes elas ocuparam lugares de chefes, de gestoras minhas. Isso não tem nada a ver com elas, né? Mas tem a ver com a cultura da empresa, com a política da empresa. Eu tenho muito medo de legalmente ser prejudicada de alguma maneira. Então fazer esse vídeo não é simples. Mas eu achei muito importante, porque foi importante eu ouvir de outras pessoas que o que eu estava vivendo não era normal, não era certo, não era saudável. E que eu podia sim querer sair de lá. E a minha ideia aqui era compartilhar com vocês para que, de repente, se você também estiver passando por isso, você possa se sentir confortável para considerar outras alternativas, outras possibilidades, de repente sair de onde você está também, ganhar forças para isso. E eu fiz esse vídeo agora, eu poderia ter feito muito tempo atrás, né? Porque já faz um ano que eu saí. Mas eu fiz esse vídeo agora porque na clínica, eu como psicóloga atendendo, apareceu uma pessoa com queixas muito parecidas, né? E eu fiquei pensando como eu me identifiquei com aquilo e como é triste que eu tenha sofrido isso, que ela estivesse sofrendo isso e que outras pessoas também estejam sofrendo. Então, eu achei importante dividir pela minha ótica, pela minha experiência, para, de repente, sensibilizar alguém que esteja passando por isso e dizer que tem vida fora da empresa, né? Que a gente morre de medo de como eu vou me sustentar, como que eu vou dar conta. Às vezes a gente não sabe a resposta. Eu mesma demorei muito para me acalmar, eu nem sei se eu tô calma hoje em relação à parte financeira, né? Mas eu tô muito mais feliz, eu tô muito mais saudável. E isso que é importante. Então tô aqui me abrindo, me mostrando extremamente vulnerável para pessoas que eu nem sei quem são que podem assistir esse vídeo. Mas eu me sinto mais segura hoje falando para pessoas que eu nem sei quem são do que lá atrás, quando eu falava para pessoas que trabalhavam comigo o tempo todo ao meu lado. E para mim é muito importante que eu possa ser uma pessoa, que eu possa ser um ser humano no meu trabalho. É isso, inclusive, que faz a diferença, porque é exatamente quem eu sou, uma pessoa. Se você assistiu até aqui, eu imagino que você de alguma maneira se identifique com isso, porque você parou para ouvir tudo isso. E se você precisar de ajuda para lidar com esse processo, eu tô aqui, tá? Entre em contato comigo. Para mim fez toda a diferença ter na terapia alguém que me ajudasse a entender que eu não estava enlouquecendo, que o que eu pensava, o que eu sentia era real e era legítimo. E foi isso que me fortaleceu para conseguir trilhar o meu caminho para fora daquele relacionamento abusivo que eu estava vivendo. Então, se você também busca isso, eu tô aqui, pode me chamar. E se você tá vendo e acha que mais alguém que você conhece pode também fazer uso desse vídeo, pode ser proveitoso para essa pessoa, não esquece de compartilhar com ela. Aqui embaixo vocês vão ver que tem um espacinho para compartilhar. Bom, o que eu tinha de mensagem para passar era isso. Tô aqui me expondo muito insegura para vocês, muito nervosa, a sensação de que não foi um vídeo bacana, mas foi um vídeo muito emocionante para mim. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscrever e de comentarem se vocês acharem que faz sentido. Conta pra mim o que vocês acharam. Combinado? Um beijo e até o próximo Conversa Chá.